O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo, Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. Chegamos finalmente, então, na noite para a qual nos preparamos durante essas semanas. Essa noite que não por acaso participa aí do encerramento do ano litúrgico. Como é bom a gente concluir o ano celebrando o nascimento de nosso Senhor. E o texto de hoje a gente vai vendo quantos detalhes, ali a narrativa da infância de Jesus, o seu nascimento. E eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês. Os textos da infância, tanto em Lucas como em Mateus, eles são textos tardios. O que isso quer dizer? Eles foram redigidos, registrados, depois do resto do Evangelho, depois da paixão e de vários milagres e várias parábolas, como justamente uma introdução ao Evangelho, mas são textos mais tardios e por isso mais elaborados. Igual, por exemplo, se você é estudante, você está fazendo seu TCC, ou sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, você vai pesquisar e vai escrever, né? Vai escrever, pesquisar, vai pesquisando, vai escrevendo. Em algum momento você vai ter que escrever a introdução e a conclusão. A introdução vai ser uma das últimas coisas que você vai escrever, para fazer uma boa introdução. Apesar dela começar a narrativa, mas ela é tardia. Por isso, a introdução do Evangelho, as narrativas da infância, são sempre um texto maduro, um texto que já traz bastante conteúdo e bastante teologia, e já antecipa muita coisa do que vai acontecer e que vai ser narrada no Evangelho. Eu queria chamar a atenção aqui de alguns detalhes. Por exemplo, né, quando diz que estavam em Belém, o menino nasceu em Belém, a cidade de Davi, havia a profecia de que ele ia nascer lá, e isso não é por acaso também. Belém era uma cidade pequena, e Jesus que sempre escolhe aquilo que para os homens é considerado desprezível, né? Aquilo que é esquecido pelos homens, mas Deus não se esquece. E além disso, Belém, que era a cidade de Davi, significava casa do pão. Bethlehem significa casa do pão. Então, mais uma vez, o sinal de que Jesus é o nosso alimento, aquele que venceu o pão da vida, nasceu em Belém,
Maria deu à luz seu filho primogênito. E aí alguns detalhes, como eu dizia, que eu queria chamar a atenção. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Eu queria focar nesse versículo aqui, nessa ideia. Ela o enfaixou. Um bebê, né? Você coloca ali as faixas, ele colocou ele, né? Então, as faixas. Essas faixas, elas têm um sinal, elas têm uma razão de ser também. Não só porque você vai ali enfaixar o bebê, mas porque eles são um sinal da fragilidade daquela criança. A gente viu no último domingo o anúncio do anjo a José, de que Jesus iria nascer para se cumprir o que foi dito pelo profeta, ele será chamado Deus conosco, Emanuel. Deus veio até nós, mais do que nos visitar, mas permanecer conosco. Então, ele assume a nossa natureza, assume a nossa humanidade, inclusive as nossas fraquezas. Por isso ele é enfaixado. O Deus que é todo-poderoso e altíssimo se torna vulnerável e frágil. Então, essas faixas aqui de Jesus, meus irmãos, já antecipam a sua paixão. Quando a gente machuca o braço, quando a gente machuca a perna, você vai enfaixar, não é isso? Você vai enfaixar. As faixas são um sinal dessa fragilidade. Maria o enfaixou. Então, mostrando justamente isso, a pequenez de Jesus e que ele assume a nossa natureza. Essas faixas, elas somem no Evangelho. Elas não aparecem mais. E elas vão voltar mais uma vez, aqui a gente está bem no início, elas vão voltar mais uma vez apenas lá no final do Evangelho, depois da ressurreição de Jesus. Quando Pedro e João correm e vem o túmulo vazio, e o pano de linho que estava sobre a cabeça de Jesus dobrado num canto, e as faixas que o cobriam o seu corpo lançadas por terra. Isso é um sinal forte também. As faixas que cobriam o corpo de Jesus lançadas por terra, isso é um sinal de que elas foram vencidas, que elas não têm mais poder sobre Jesus. Jesus ressuscitado venceu essas fraquezas próprias da nossa natureza humana. E assim vai ser também na nossa ressurreição, já está anunciado aqui. Nós, tendo um corpo que vai ser semeado corruptível, vai ressuscitar incorruptível. Semeado na sua fragilidade, enfaixado, vai ressuscitar glorioso. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura. Aí a gente vê também, né? A gente celebra a singeleza do nascimento de Jesus, mas no fundo é sofrido saber que aquele menino, Senhor do mundo, nasceu numa manjedoura, que não é um lugar apropriado para uma criança nascer. A higiene, tudo que a gente quer de melhor. Maria e José fizeram o que foi possível ali, mas não é um lugar apropriado. O menino nasceu numa manjedoura, é o lugar onde se colocava o feno, a palha, para os animais comerem, os cavalos, os bois, os jumentos, iam ali na manjedoura para comer, não é isso? Para se alimentar. Mas até nisso também, olha aí o sinal. Onde é que o menino é depositado? Na manjedoura, de manjar, de comer. Mais um sinal daquele que nasceu na casa do pão e vai ser o pão da vida, e vem ser o nosso alimento. Ele vem a alimentar a humanidade. Desde esse dia aqui até hoje, veio como alimento para todos os povos e nações. Ele é o pão da vida. Quem come deste pão vive eternamente. É o próprio Jesus. Minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. E não só Jesus na Eucaristia, mas a sua palavra também. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus nos alimenta com a sua palavra, com a sua sabedoria, renova nossas forças, nos dá ânimo, entusiasmo a cada dia. Por isso também isso já está simbolizado quando foi depositado na manjedoura. E outro sinal que está aqui também, que vai percorrer todo o Evangelho até a sua paixão. Não havia lugar para eles na hospedaria. Ela o enfaixou, o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Esses dias eu via um padre falando, não sei se citava algum autor espiritual, mas dizendo, dava um pouco a opinião dele, falava, é o versículo mais triste do Evangelho. Não havia lugar para Jesus na hospedaria, né? Mas que ele não se repita nas nossas vidas, né, ele dizia. Então, é um sinal, é um símbolo aqui da rejeição do homem que rejeita Deus desde o início. Desde Adão e Eva, quando o homem rompe com Deus, o homem é colocado no paraíso, Deus dá tudo ao homem, o homem desconfia de Deus, rompe a sua comunhão com Deus. Deus não abandona o homem, vai ao encontro dele, Adão, onde estás? E o homem se esconde da presença de Deus.
E sempre assim. Na história de Israel a gente vai ver. O Deus que resiste a Deus, cabeça dura, que não se dobra, que não obedece. E Deus está sempre pacientemente chamando o homem a voltar, a lembrar o que Deus fez por ele, a voltar. E em Jesus isso se dá em plenitude, né? Não havia lugar para ele na hospedaria. Amanhã a gente vai ver na liturgia, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas aqueles que receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a gente vai ver a rejeição de Jesus, o acompanhando durante todo o seu ministério público. E Jesus depois lançado fora e pregado na cruz. Olha como isso já está previsto e profetizado aqui, como eu falei, um texto maduro. Mas aqueles que se uniram a ele, ele lhes dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a verdadeira glória e a obra que Jesus veio fazer. E aí eu queria concluir com esse anúncio dos anjos aqui, aos pastores que estavam ali. Apareceu um anjo como porta-voz, e depois todos os anjos se uniram a ele. Bonito, né? Daria para fazer um filme assim, uma cena bonita, né? O anjo apareceu e diz assim para eles: não tenhais medo. E essa palavra para nós também. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Isso é importante. Não só para Israel, mas para todos os povos e nações. A gente vai ver no anúncio. Hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Um Salvador. Vai salvar de quê? Vai salvar dos romanos? Da dominação e da opressão de um outro povo, talvez? O Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas, deitado na manjedoura. Olha como o anjo valoriza esses detalhes. Estão no sinal. Não por acaso. E de repente juntou-se um anjo à multidão da corte celeste, cantando: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Os homens que são amados por Jesus, por Deus, os homens que são objeto do amor e da bondade de Deus. Então, o nascimento daquele menino, ele manifesta a glória de Deus, o quanto ele nos amou e o que foi capaz de fazer a nós, quando nos deu tudo, nos dando Jesus, e manifesta também e traz a paz para todos os homens. Todos são objeto do amor de Deus. Meus irmãos, quando Moisés estava lá no Egito, Deus ouviu o clamor do povo e os salvou, os libertou da escravidão por meio de Moisés. Assim também o povo de Israel esperava ser libertado dos romanos, da opressão e tudo. Moisés, ele faz aqueles 10 prodígios e liberta o povo do faraó. Mas para os egípcios foram 10 pragas. Foram prodígios para os israelitas, mas para os inimigos foram pragas. Com Jesus não é assim. Em Moisés, uma boa notícia para os oprimidos, que eram os hebreus, o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, necessariamente tinha que ser uma má notícia para o povo egípcio, que os escravizava. É claro, era uma boa notícia para Israel, mas era uma má notícia para o faraó e para o exército egípcio que morreram ali. Não se dá assim com Jesus. A boa notícia do evangelho é para todo o povo. Ele vem trazer paz para todos os homens. As boas notícias que Jesus traz, o evangelho, os prodígios que Jesus realiza, não são uma praga para ninguém. Ele vem e manifesta o amor de Deus a todos os homens. Portanto, ele é salvador não de um outro povo, mas ele é o salvador dos nossos verdadeiros inimigos, de Satanás, do nosso pecado, da nossa miséria dentro de nós, da morte. É disso que Jesus vem nos libertar. São esses inimigos que Jesus vem nos vencer, e é nesse sentido que ele é nosso Salvador, porque ele obtém para nós a eternidade na comunhão junto de Deus. Então é um Salvador muito maior do que nós poderíamos esperar esse menino. Meus irmãos, muitas outras coisas eu poderia falar, mas não quero me estender, né? Até porque a celebração já tem muitos ritos e a gente fica com essas mensagens. Mas lembremos disso, a salvação que Jesus vem nos trazer, que já está preanunciada aqui desde o seu nascimento, é muito maior do que qualquer outra salvação aqui na terra. É a salvação daquilo que nós temos de dentro de nós, de pior, e Jesus nos obtém a vida eterna, a comunhão junto com Deus, a plenitude que só Ele pode nos dar. Amém. Vamos ficar de